O último fim de semana, o primeiro do ano novo, foi especial para o jornalismo profissional. Primeiro, com a edição especial de comemoração dos 150 anos de fundação do Estadão. O editorial do jornal foi primoroso e os vários artigos motivaram orgulho a todos os bons profissionais da comunicação brasileira. Um outro destaque foi a entrevista que fez a jornalista Sofia Herrera no jornal O Povo com o jornalista e empresário João Moreira Salles. A jornalista, num determinado momento, perguntou ao idealizador, fundador e um dos atuais dirigentes da revista Piauí sobre a independência do jornalismo. Tema, aliás, muito focado pelos articulistas do jornal O Estado de São Paulo, na edição comemorativa do Sesc Centenário da publicação. Perguntou a jornalista cearense do O Povo ao entrevistado João Moreira Salles, irmão do cineasta vitorioso com este Walter Salles, com este filme ontem que deu o prêmio à artista brasileira como a melhor artista dos últimos tempos. Perguntou a jornalista: você acredita e põe em prática o jornalismo independente? Você acha que ele tem sido bem executado no país, para além da Piauí? A Piauí aqui é a revista a que nós já nos reportamos. E como lembrou o Oceli, agora há pouco, foi motivo de um dos nossos comentários aqui, porque ela destacou, na sua última edição, o envolvimento de 2 deputados federais cearenses com negociatas, com as emendas parlamentares, o José Guimarães e o Júnior Mano. Pois bem, ela fez essa pergunta: você acredita e põe em prática o jornalismo independente? Você acha que ele tem sido bem executado no país, para além da Piauí? E o João Moreira Salles responde: eu não acho possível a existência de uma sociedade democrática sem jornalismo independente. Acho que, durante os anos Bolsonaro, a imprensa se comportou bem. Ela combateu o que precisava ser combatido e, de modo geral, foi uma força de resistência à calamidade que foi aquele governo, tanto do ponto de vista democrático, quanto do ponto de vista de combate à desinformação na época da pandemia. E prossegue já concluindo a esta resposta. A prova disso é que Bolsonaro, a prova disso, da imprensa independente, combatente, realmente noticiosa, diz ele, a prova disso é que Bolsonaro ameaçou diversos veículos, pois a imprensa era considerada por ele a inimiga do povo. E aqui tem a parte que me chamou mais a atenção. Acho que a imprensa ser considerada inimiga do povo por esse tipo de gente, de governante, de autoridade, acho que esse é o melhor galardão que se pode desejar, que nós jornalistas almejamos que desejem,
quando se tem um autoritário com pretensões a ditador que te transforma em inimigo. Significa que você está do lado certo da história. Isso é muito comum no nosso país nos dias atuais. A resposta do João Moreira Salles me fez lembrar um bom momento da imprensa cearense, nos últimos 50 anos, que foi quando Tasso Gereissati assumiu o governo do Estado pela primeira vez, lá no início de 1987. Ele assumiu o governo, Tasso assumiu o governo do Estado do Ceará, brigado com todos os dirigentes dos jornais em circulação no Estado do Ceará à época. A Tribuna do Ceará, o Povo, o Estado e o Diário do Nordeste, mesmo este, o Diário do Nordeste, sendo da família da sua mulher, a senhora Renata Queiroz Gereissati. Pois bem, naquela época, os jornalistas todos éramos obrigados a ir buscar a notícia e não ficar aguardando as informações oficiais, como era feito antes da posse de Tasso e, lamentavelmente, por uma boa parte da nossa imprensa, a imprensa cearense, agora também faz. Poucos jornalistas estão indo atrás da informação. Ficam nas redações aguardando as informações oficiais. Assim, não há imprensa independente e a democracia não se faz na sua plenitude. Em comentário feito no blog do Edson Silva, no último fim de semana, perguntamos no título da matéria a quem Evandro Leitão deve mais em relação à sua vitória, lógico. Aí nós citamos, ele deve mais a Lula, o presidente Lula, a Elmano, o governador do estado, Elmano de Freitas, a Camilo Santana, o senador da República e ministro da Educação, aos vereadores do PDT, que aderiram à campanha de Evandro no segundo turno, com os suplentes, ou ao vereador inspetor Alberto. Este é um vereador do PL. Pois bem, Evandro Leitão ganhou a eleição contra o seu concorrente André Fernandes. Ele, Evandro, tendo todos esses apoios, o do presidente Lula, o do governador do estado, o do ministro da Educação e senador Camilo Santana, dos vereadores do PDT, de vereadores e suplentes do PDT, que foram eleitos no dia 6 de outubro e aderiram à campanha de Evandro no segundo turno e nele votaram no dia 27 de outubro, dia da votação do segundo turno. Ou ao vereador inspetor Alberto, que é do PL. Este, aliás, digo lá também no comentário, ele repetiu algo parecido com o que fez o ex-deputado, já falecido, Aquiles Pérez Mota, quando era candidato a vice-governador na chapa do ex-governador Adalto Bezerra, em 1986, concorrendo com Tasso Gereissati. Aquiles foi para a televisão no horário eleitoral gratuito e escrachou
o candidato Tasso Gereissati, dizendo até que ele, naquela época, se dizia que comunista que comia as criancinhas, dizendo até isto na TV. Pois Tasso já estava, dos prognósticos de muitos cearenses, com a perspectiva de ser eleito. Mas após esse pronunciamento do Aquiles, a vitória se consolidou antecipadamente. Pois bem, esse inspetor Alberto também foi para as redes sociais agora ameaçar, inclusive, o candidato Evandro Leitão de morte e fazer chacota com o seu sobrenome, Leitão, exibindo até um porco e maltratando o porco. Isso lhe gerou uma reação forte da comunidade que defende respeito aos animais. Esse episódio, sem dúvida, teve alguma influência no resultado da eleição. O tamanho dessa influência é que ainda não dá para se mensurar. Isso aí fica para os cientistas políticos estudarem bem essa realidade. Mas, com certeza, o apoio de vereadores e suplentes do PDT e de algumas pessoas também do União Brasil, do capitão Wagner, essas pessoas lideradas pelo atual prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, sem dúvida esses apoios acrescentaram alguns votos a mais para o candidato eleito Evandro Leitão. Porque no primeiro turno da disputa, só com o apoio do Lula, do Elmano, do Camilo, o Evandro perdeu para o André Fernandes com uma diferença superior a 80 mil votos. O segundo turno da eleição foi disputado por o André Fernandes, que obteve mais votos do que mais de 80 mil votos do que o Evandro Leitão teve no primeiro turno, com todos esses apoios. O comentário é uma provocação aos cientistas políticos para analisar essa questão. Foi o apoio do Lula, foi o apoio do Elmano, foi o apoio do Camilo, foi a ajuda dada pelo pessoal do PDT, do União Brasil, que garantiu a vitória do Evandro, ou que questões outras. Quem teve maior peso na vitória de Evandro? Porque no primeiro turno, com os apoios dessas autoridades citadas, presidente, governador e ministro, ele perdeu com 80 mil votos para o André Fernandes. E no segundo turno, ganhou com pouco mais de 10 mil votos, ou 10.838 votos. Votaram em Fortaleza para prefeito no pleito de outubro do ano passado, agora, recentemente, 1,5 milhão de eleitores. 1,5 milhão de eleitores. Uma diferença de 10 mil votos neste universo é muito pequena, muito pequena. Isso também motiva ao prefeito eleito, já empossado, Evandro Leitão, a tentar para satisfazer o eleitorado de Fortaleza, a população de Fortaleza, porque ele saiu da eleição com a metade, praticamente a metade da população contra a sua eleição. 10.838 votos garantiram a sua vitória. Pois bem,
Agora é o momento de se dizer, antes da posse, já se comentava muito sobre o quadro de terra arrasada nas prefeituras de Caucaia, aqui na região metropolitana, e de Fortaleza, a capital do estado do Ceará. Na campanha, os candidatos de oposição aos prefeitos da época, de Caucaia e de Fortaleza, já falavam na situação de dificuldade que experimentavam essas duas prefeituras. Depois da eleição, com as equipes de transição trabalhando, vieram outras informações mais aprofundadas da terra arrasada, da situação calamitosa das finanças de ambos os municípios. E, depois da posse, o discurso continuou. Então, está na hora de pararem de choramingar. Está na hora de pararem de choramingar e começarem a trabalhar. Os rombos deixados pelos ex-prefeitos Vitor Valim e José Sarto, o rombo que eles deixaram é realmente significativo, mas os dois municípios têm condições de superarem essas situações de calamidade. Os seus orçamentos, sem dúvida, se forem pagar as dívidas como estão no seu primeiro ano de governo, os seus orçamentos ficarão muito sacrificados. Talvez até não deem para cobrir o rombo, mas há outros meios de se solucionar o problema. Aqui em Fortaleza, por exemplo, falou-se muito em contratos superfaturados, contratos de prestação de serviços superfaturados. Ora, por que não se rever, não se repactuar todos esses contratos? Por que não? Se repactuarem os contratos, você pode reduzir uma boa soma de dinheiro. Por que não se rever o tamanho da máquina? A Prefeitura de Fortaleza tem um orçamento de 14 bilhões de reais. Numericamente, esse número realmente é muito alto, expressivo, mas é muito pouco para atender às necessidades de uma cidade como a capital cearense. 14 bilhões enche a boca de qualquer pessoa, mas não é suficiente para se resolver todos os problemas da cidade, atender às necessidades da nossa população. Mas desses 14 bilhões, a Prefeitura gasta 4, mais quase 30%. 30% seria 5 bilhões. Ela gasta 4 bilhões só com o custeio da máquina. O que mostra o tamanho, o que mostra quanto a máquina é pesada. Se reduzir essa máquina em apenas 10%, a administração economiza 400 milhões de reais. Se a dívida, o rombo deixado, como disse o prefeito, chega a 2 bilhões de reais, a redução do tamanho da máquina em 10% apenas,
Não se está se falando em reduzir o tamanho da máquina em 50%. Não, 10% só. Economizaria 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. 400 milhões pode dar um bom abatimento na dívida de 2 bilhões, como diz o prefeito. Repactuando esses contratos, ele pode somar mais aí uns 100 milhões de reais. Só aí você tem R$500 bilhão de economia. E aí, o prefeito, ligado ao governador e ao presidente da República, como foi o discurso mais batido na campanha, o governo federal e o governo estadual têm condições de ajudar a administração municipal. Os recursos da União também não são tão fartos assim. Os do Estado, idem, mas eles têm como ajudar. Os governos têm uma situação, um quadro que eles chamam de discricionário. Discricionário. É um quadro em que ele pode decidir alguma coisa que não esteja ali presa ao orçamento. O governo federal pode fazer um convênio com o governo municipal e liberar uma boa soma de recursos. E o governo do Estado, idem. O governo do Estado anunciou recentemente que havia dado um bom valor em dinheiro de material para o funcionamento do IJF. Isso é importante, mas o governo do Estado tem na discricionariedade do governador condições de ajudar mais a Prefeitura de Fortaleza, como também a Prefeitura de Caucaia, que tem um bom orçamento. Se ela partir para essas duas observações, reduzir o tamanho da máquina e repactuar os seus contratos de prestação de serviço, vai ter uma boa economia. Resta saber se eles querem fazer isso, os prefeitos de Caucaia e de Fortaleza, porque reduzir o tamanho da máquina pode trazer alguma dificuldade de relacionamento com os principais correligionários. Uma notícia menos dura, é essa que nós vamos encerrar aqui o nosso programa, é dizendo que já agora, nós temos mais de uma dezena de candidatos ao Senado da República. Só agora nós já temos mais de uma dezena de candidatos ao Senado da República. São pessoas que, no dizer de Virgílio Távora, querem chegar ao céu sem morrer. Isso era o que o Virgílio Távora dizia. O Senado da República é um céu. Para se chegar lá não precisa morrer, basta ter votos. Pois bem, mais de uma dezena de cearenses já estão querendo. Só na base do governo do Estado, nós temos lá de 6 a 8 candidatos. Nós podemos nominar aqui uns 7, começando com o Domingos Filho, que o PSD agora está em alta. Aliás, uma das manchetes nacionais diz respeito a um entendimento para uma fusão ou uma
formação de federação do PSD com o PSDB, visando as eleições presidenciais de 2026. Pois aqui, em relação a candidatos ao Senado, repetindo, Domingos Filho, do PSD, o Chequinho Feitosa, também da base do governo, republicanos, o Cid Gomes, que andou dizendo que não disputaria mais nenhum mandato, mas está na relação de disputar uma reeleição. Ele é do PSB. O Eunício Oliveira, que é do MDB, o José Guimarães, que é do PT, e a Luiziane Lins e o Inácio Arruda, que diz que quer ser candidato ao Senado, se não a deputado federal. Nas eleições de 2026, cada estado brasileiro, os 26 estados e o Distrito Federal vão eleger 2 senadores. Consequentemente, cada partido ou coligação pode indicar 2 candidatos ao Senado. Se o PT fizer aliança ou mantiver as alianças que fez para as eleições de governador e para as eleições de prefeito de Fortaleza, são vários partidos. E esses vários partidos só poderão indicar 2 candidatos. E aí complica a situação. Quem vai abrir mão? Os nomes do próprio PT, o nome do MDB, o nome do Republicanos, o nome do PSD, o nome, enfim, dos demais aliados, PSB e outros. É uma complicação. Fora do grupo do governo, também já temos vários outros nomes. Na Câmara Municipal de Fortaleza, tem 3 vereadores que, como não confirmamos ainda os contatos com eles, vamos pedir permissão para não nominá-los. Mas 3 vereadores, sendo 2 do PL, estão determinados em disputar as 2 vagas no Senado da República. O Novo também quer ter candidato ao Senado. Não necessariamente pode ser o atual senador Eduardo Girão, mas pode ser o advogado ex-reitor da Universidade Federal do Ceará, o Cândido Albuquerque. Mas a disputa mesmo será entre Luiziane Lins e José Guimarães dentro do PT. Como dizem os observadores da política, até 2026 ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. E só lá para junho de 2026 é que teremos realmente o quadro definido de candidatos ao Senado da República, como também de governador do estado do Ceará.